questão de número 19 do capítulo 7, nós temos uma corda que é usada para baixar verticalmente um bloco de massa m, inicialmente em repouso, com uma aceleração constante para baixo de g sobre 4. Letra A. Após o bloco descer uma distância d, determina o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco. Letra B. O trabalho realizado pela força gravitacional sobre o bloco. Letra C. A energia cinética do bloco. E letra D. A velocidade do bloco. Então, nós temos aí o nosso bloco pendurado por um cabo, por uma corda. E ele está a uma certa distância d aí para se deslocar. As forças que atuam nesse movimento são a força-peso do próprio bloco e a força de tração dessa corda. Então, ele é baixado a uma aceleração de g sobre 4, se deslocando a uma distância d. Agora, a gente quer saber, na letra A, o trabalho realizado por essa corda para ele poder executar esse movimento. Então, nós temos o seguinte. A força de tração vai ser dada da seguinte forma. Nós temos a força resultante, que é a soma das forças que atuam sobre o bloco nesse movimento. Então, nós temos a força de tração, que nesse caso aqui vai ser negativa, pois ela está no sentido contrário ao movimento do bloco, e a força-peso, que está no mesmo sentido do movimento. Isolando a nossa força de tração, nós temos que a força resultante, ou a força de tração, vai ser a diferença entre a força-peso e a força resultante. Então, nós temos mg, que é a força-peso, menos ma, que é a força resultante. Só que essa aceleração resultante, né, esse a, é g sobre 4, que é a aceleração com que o bloco está submetida. Então, essa é a aceleração resultante do sistema que está atuando aí, né? O sistema, a força resultante do sistema que está atuando sobre essa caixa. Então, nós temos que a força de tração vai ser a diferença entre esses dois termos. Como é uma subtração entre fração, nós podemos aplicar MMC, e aí a nossa força de tração equivale a esse termo aí, 3/4 da massa vezes a aceleração. Aplicando o trabalho, né, a equação do trabalho, nós temos que o trabalho vai ser a força de tração vezes o deslocamento. Nesse caso aqui, ele quer sobre o trabalho realizado da corda sobre a caixa. Então, força de tração negativa, porque ela atua no sentido negativo do movimento. Então, quem é a distância? É d. Quem é a força de tração? 3/4 de mg. Então, o trabalho fica em termos de 3/4 de mgd. Negativo, pois a força de tração está atuando no sentido contrário ao movimento da caixa. Então, o trabalho realizado sobre a caixa, né, da corda sobre a caixa, é negativa. Letra B. O trabalho realizado pela força gravitacional sobre o bloco. Nesse caso, vai ser positivo, já que está no sentido do movimento. E o trabalho vai ser simplesmente força-peso vezes o deslocamento. Nós quem é a força-peso? mg. Então, o trabalho vai ser simplesmente massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Na letra C, ele quer a energia cinética do bloco. Então, a variação da energia cinética vai ser dada aí, igual como a gente fez na questão anterior. Veja que essa questão aqui ela é parecida, ou praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V da questão de número 18. Só que aqui a gente está deixando em termos das variáveis, né? E não colocando o valor, o módulo de cada uma dessas expressões. Então, nós temos que a energia, o trabalho total realizado sobre essa caixa é igual à variação da energia cinética. Né? Esse aí é o nosso teorema do trabalho e energia cinética. E aí a gente sabe que o trabalho total é a soma de todos os trabalhos realizados sobre o objeto. Então, nós temos o trabalho da força de tração mais o trabalho da energia potencial gravitacional, né? O trabalho da força gravitacional. Então, a variação da energia cinética vai ser a soma desses trabalhos. Quem é o trabalho da força de tração? Menos 3/4 de mgd. E quem é o trabalho realizado pela força-peso?
mgd. Então, nós temos mais uma vez aí uma subtração de frações, com dois termos. Aí, né, novamente, MMC. E resolvem essa soma, que vai dar aí 1/4 de mgd. Então, essa é a energia cinética do nosso bloco. E na letra D, a velocidade do bloco. Bom, pegando a energia cinética, né, a variação da energia cinética do bloco, a gente sabe que a variação da energia cinética é 1/4 de mgd, como a gente obteve na letra C. E quem é a variação de energia cinética? Né? É 1/2 de mv quadrado final menos 1/2 de mv quadrado inicial. Como o bloco estava inicialmente em repouso, o segundo termo ele vai ser nulo, né? Porque a velocidade inicial é zero, então todo o resto dos termos multiplicado por ela é zero. Então ficamos somente com 1/2 de mv quadrado igual 1/4 de mgd. Como a gente quer saber a velocidade do bloco, isola essa variável. A gente vê também que essa velocidade não vai depender da massa do objeto, que temos a massa dele multiplicando os dois lados da igualdade. E podemos simplificar também essas frações, 1/2 e 1/4. Então, simplificando elas, nós vamos ter que 2 vai para o outro lado multiplicando, então fica 2/4. Aí simplificando fica 1/2. E passa a potência na forma de raiz, então a nossa velocidade, nesse caso aqui, depende da raiz de 1/2 de g vezes o deslocamento. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha esclarecido essa questão. Ela não é tão difícil, né? Ela só deixa em termos das variáveis, né? E é isso aí, é uma cópia da questão anterior. Só que aqui você não podemos assim dizer, entre aspas, resolve, né? Não chega a um valor. Só chega em expressões, né? Para o que é pedido. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo, se quiser e puder. E até a próxima questão.